crepúsculo, cada história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe esse caso. Em 14 de agosto de 1987, uma sexta-feira, a cidade de Itapira, no interior de São Paulo, viveu uma noite que até hoje seus moradores evitam mencionar. Não foi um crime, não foi uma tragédia natural, foi algo que, por aproximadamente 4 horas, fez com que 23 mil pessoas testemunhassem o mesmo fenômeno, ao mesmo tempo, sem que nenhuma explicação científica jamais fosse encontrada. Meu nome é César, tenho 52 anos, sou jornalista e passei os últimos 15 anos investigando este caso. Entrevistei dezenas de testemunhas, coletei recortes de jornais da época, registros policiais, gravações caseiras. O que vou contar agora é o resultado dessa investigação. Um caso que permanece aberto nos arquivos da cidade, mas que poucos têm coragem de revisitar. Tudo começou por volta das 23h40. A cidade já estava quieta, como costumava ficar nas noites de sexta daquele tempo. As famílias jantavam, as crianças dormiam, os bares da praça começavam a fechar. Na Rua do Comércio, seu Olavo fechava a mercearia quando ouviu algo estranho. No começo, pensou que fosse caminhão passando na estrada, mas o som não passava. Ficava, crescia, diminuía, crescia de novo. Foi quando o primeiro gemido foi ouvido por toda a cidade. Não era um som qualquer, era um gemido, baixo, grave, arrastado, mas não vinha de uma direção específica, vinha de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria cidade estivesse gemendo, como se a terra, as paredes, as árvores, tudo estivesse emitindo aquele som ao mesmo tempo. Dona Mercedes, 78 anos na época, morava na Rua do Comércio, 43. Ela me contou, em 2005, pouco antes de falecer. Meu marido, seu Zé, achou que era um boi ferido. Eu disse que boi não geme daquele jeito. Boi geme com dor, mas aquele gemido era diferente. Parecia uma pessoa, muitas pessoas, como se a cidade inteira estivesse gemendo junto. A gente abriu a janela e a rua inteira já estava nas portas, todo mundo olhando para o céu. O gemido vinha de cima, das nuvens, como se Deus estivesse com dor. O gemido durou cerca de 3 minutos. Depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que os moradores descrevem como o som do nada. Os cachorros não latiam, os grilos não cantavam. Os carros, que antes passavam na estrada vicinal, simplesmente pararam de passar. Até o vento parou, as folhas das árvores, imóveis. A cidade congelou no tempo. A luz que desceu do céu. E então veio a luz. Não era uma luz comum. Era uma luz branca, intensa, que desceu do céu como um foco de holofote, iluminando o centro da cidade. Não piscava, não se movia, apenas iluminava, como se algo estivesse procurando algo, como se algo estivesse examinando a cidade. Seu Antenor, que na época tinha 42 anos e trabalhava como vigia noturno, descreveu em detalhes. Eu estava na praça fazendo a ronda. Quando a luz desceu, meu primeiro pensamento foi que tinha caído um avião. Corri para frente da igreja para ver melhor. Mas não tinha barulho de motor, não tinha fumaça. Era só a luz, parada, uns 200 metros acima do chão. Eu juro que vi uma forma dentro dela. Uma forma escura, que se movia devagar, como se estivesse olhando para baixo. Fiquei paralisado. Não conseguia gritar, não conseguia correr. Só olhava. A melodia anotada pela doutora Elisa foi analisada em 2018 por um musicoterapeuta. Ele concluiu que a sequência de notas não corresponde a nenhuma escala musical conhecida. Não é oriental, não é ocidental, não é indígena. É uma estrutura harmônica que não deveria existir. O jornal local, A Cidade, publicou uma série de reportagens sobre o caso nos dias seguintes. Reportagens sérias, com entrevistas, fotos, depoimentos. Mas depois de 3 semanas, a pedido de autoridades não identificadas, as matérias pararam. O editor do jornal, seu Valdemar, recebeu uma visita. Nunca contou de quem. Só disse à família, antes de morrer em 1999. Não mexam com aquilo. Eles vieram de longe. O arquivo do jornal foi transferido para um depósito nos fundos da prefeitura. E em 1995, um incêndio de causas nunca esclarecidas destruiu grande parte do acervo.
Os originais das reportagens sobre o caso desapareceram para sempre. Coincidência? Talvez. Em 2002, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Campinas visitou Itapira para investigar o caso. Eram 4 pesquisadores, um geólogo, um físico, um historiador e um psicólogo. Passaram uma semana na cidade, entrevistaram 12 testemunhas, fizeram medições geológicas, análises de solo, gravações de áudio em frequências não audíveis. O relatório final, que obtive através de uma fonte anônima que trabalhou na universidade na época, concluiu algo assustador. Não há evidências físicas de radiação, contaminação ou qualquer fenômeno natural conhecido. No entanto, amostras de solo coletadas no centro da praça apresentam uma anomalia magnética persistente. A orientação das partículas de ferro no solo indica uma exposição a um campo eletromagnético extremamente potente, incompatível com qualquer fonte conhecida na região. A anomalia se estende em forma circular, com aproximadamente 50 metros de diâmetro, centrada no local onde a luz pairou. O mais intrigante, a anomalia não diminui com o tempo. As medições de 2002 são idênticas às que seriam esperadas dias após o evento, não 15 anos depois. O relatório foi arquivado. A universidade nunca mais financiou pesquisas sobre o caso. Um dos pesquisadores, o físico Dr. Marcelo, me procurou anos depois. Pediu para não ser identificado, mas disse: aquilo não era desse mundo. E ainda está lá, enterrado, esperando. Em 2020, um geólogo amador que visitava a região com um detector de metais encontrou algo enterrado a 3 metros de profundidade no centro da praça. Ele se chama Roberto, tem 44 anos, e concordou em contar sua história com a condição de não revelar sua identidade completa. Roberto me disse: eu estava lá com meu detector, desses que a gente compra na internet para hobby. Passei o dia inteiro na região, encontrando moedas antigas, pregos, nada demais. Quando cheguei no centro da praça, perto do monumento, o detector enlouqueceu. Apitava sem parar, coisa que nunca vi. Cavei. Cavei bastante, uns 3 metros, levou horas. No fundo, encontrei um objeto metálico, com aproximadamente 30 centímetros de diâmetro, pesando uns 2 quilos. Era leve para o tamanho, quase como alumínio, mas muito mais resistente. Tentei riscar com uma chave de fenda. Não deixava marca. Roberto descreveu o objeto como tendo inscrições na superfície. Não eram letras, não eram números. Eram símbolos, como se fossem um alfabeto desconhecido, organizados em linhas concêntricas, como um disco. Ele entregou o objeto à prefeitura de Itapira no dia seguinte. Foi recebido por um funcionário que anotou seus dados. Agradeceu e disse que o objeto seria analisado. No dia seguinte, Roberto foi procurado em sua casa por 2 homens que se identificaram como pesquisadores do governo federal. Eles confiscaram o objeto e o fizeram assinar um termo de confidencialidade. Ameaçaram processá-lo se ele falasse sobre o assunto. Roberto me contou, em 2021. Eles disseram que era material radioativo, que precisava ser isolado. Mas não era. Eu sei porque medi antes de entregar. Comprei um contador Geiger na internet, desses portáteis. Não tinha radiação nenhuma. Zero. Quando mostrei para eles as fotos que tirei do objeto, eles ficaram brancos. Um deles, o mais velho, disse para o outro: é igual ao de 87. O outro mandou ele calar a boca na hora. É igual ao de 87. O que mais foi encontrado naquele ano? Em que outros lugares? Quantos objetos iguais àquele existem? O que resta? Hoje, a Praça Central de Itapira foi completamente reformada. Em 2010, a prefeitura construiu um monumento à Nossa Senhora Aparecida exatamente no local onde o objeto foi encontrado. Uma placa diz que foi uma doação de uma família devota que queria abençoar o local. Mas quem conhece a história sabe. É uma forma de tampar o que está embaixo, de impedir que alguém volte a cavar. Os moradores que testemunharam a luz em 1987 ainda estão vivos, mas a maioria não gosta de falar sobre o assunto. Dizem que não foi nada, imaginação, coisa de doido. Mas quando a conversa se aprofunda, os olhos mudam, ficam distantes, perdidos. Dona Célia, hoje com 83 anos, me disse em nossa última conversa: eu não lembro de muita coisa daquela noite, só lembro da luz e de uma música. Uma música que eu nunca ouvi antes, que ficou na minha cabeça por semanas. Depois passou, mas às vezes, quando vou dormir, ela volta.
Sempre a mesma. Como se alguém estivesse lembrando para mim. Eu ainda volto a Itapira de vez em quando. Converso com os antigos, ouço as mesmas histórias, vejo os mesmos olhos apertados quando falam daquela noite. E toda vez, antes de ir embora, passo na praça. Sento no banco em frente ao monumento. Fecho os olhos. E escuto. Às vezes, quando o vento sopra na direção certa, juro que ouço um gemido baixo, vindo debaixo da terra. E uma voz, fraca, distante, que repete sempre a mesma palavra. Espera. O que está esperando? E o que vai acontecer quando não puder mais esperar? O caso continua aberto. As testemunhas continuam vivas. O objeto está em algum lugar, guardado por alguém. E a cidade, 36 anos depois, ainda dorme com as luzes acesas. Meu nome é Renato, tenho 37 anos, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em restauro de edificações históricas. Trabalho há 12 anos com avaliação de imóveis antigos, casarões, igrejas, prédios públicos. Já entrei em lugares abandonados, locais com histórias macabras, casas onde aconteceram tragédias. Nada me preparou para o Hotel Paraná. Em 2019, fui contratado por um grupo de investidores de Curitiba para avaliar as condições estruturais do Hotel Paraná, um casarão do início do século XX na cidade de Apucarana, norte do Paraná. O hotel estava fechado desde 1985, e os novos proprietários queriam transformá-lo em uma pousada de luxo, daquelas que preservam a arquitetura original mas oferecem conforto moderno. Minha função era simples, dizer se valia a pena restaurar ou se o melhor era demolir e construir algo novo. Antes de ir ao local, pesquisei a história do edifício. O Hotel Paraná foi construído em 1912, numa época em que Apucarana era apenas um povoado com algumas ruas de terra e uma estação de trem. Funcionou por mais de 70 anos, hospedando viajantes, comerciantes, políticos em campanha. Dizem que Getúlio Vargas passou uma noite lá em 1933, durante uma viagem ao interior. Mas em 1985, o hotel fechou as portas sem explicação oficial. A versão que circulava era que o proprietário, seu Alberto, faleceu e os herdeiros não chegaram a um acordo sobre a partilha. Mas os moradores mais antigos contavam outra história. Diziam que algo aconteceu no hotel, algo que fez os funcionários pedirem demissão em massa, algo que fez os últimos hóspedes irem embora sem pagar a conta. A primeira visita. Cheguei ao hotel numa manhã de terça-feira de outono, acompanhado de um engenheiro auxiliar, o Tiago, de 24 anos, e um fotógrafo contratado para registrar as condições do imóvel. O prédio era imponente, mesmo abandonado. 3 andares, fachada com colunas neoclássicas, janelas altas de madeira com vidros originais, um hall de entrada com pé direito de 6 metros e um lustre de cristal, que milagrosamente ainda estava inteiro. O cheiro era a primeira coisa que se notava. Mofo, poeira, madeira podre. Mas havia outra coisa também. Um odor doce, enjoativo, como flores em decomposição. Tiago comentou. Parece que tem um buquê apodrecendo em algum lugar. O fotógrafo, um homem mais velho, de poucas palavras, apenas franziu a testa. Começamos a vistoria pelo térreo. Salão de festas com espelhos nas paredes, restaurante com mesas ainda postas, cobertas por poeira e teias de aranha, cozinha industrial com panelas enormes penduradas, salas administrativas com móveis de madeira maciça. Tudo em estado de abandono, mas estruturalmente sólido. As paredes de tijolo de barro, com quase 1 metro de espessura, estavam intactas. O madeiramento do telhado precisava de reparos, mas não de substituição. Subimos para o primeiro andar. 12 quartos, banheiros comunitários no fim do corredor, áreas de serviço com tanques antigos. Os quartos estavam vazios, alguns com colchões deixados para trás, outros com armários emperrados. Nada de especial. Foi no segundo andar que as coisas mudaram. O segundo andar. O corredor do segundo andar era diferente. Mais escuro, mais frio. As lâmpadas fluorescentes do teto, que ainda funcionavam em alguns pontos do prédio, ali estavam todas queimadas. Usamos lanternas para iluminar o caminho. O ar era pesado, denso, como se a gente estivesse respirando algo mais espesso que oxigênio. As portas dos quartos, numeradas de 1 a 10, estavam todas fechadas.
mas a do quarto 7 estava entreaberta. Não muito, uns 5 centímetros. Como se alguém tivesse acabado de sair e esquecido de fechar. Me aproximei. A porta rangeu quando empurrei. Um rangido longo, agudo, que ecoou pelo corredor vazio. Dentro, o quarto estava intacto. Não abandonado. Intacto. A cama estava arrumada, com lençóis brancos manchados pelo tempo, mas perfeitamente esticados. Um criado mudo ao lado, com um abajur de tecido e um livro. Uma poltrona de vime ao lado da janela, com uma manta xadrez dobrada sobre o braço. Sobre a cômoda, objetos pessoais, uma escova de cabelo de prata, um frasco de perfume antigo, um par de óculos de grau com armação de tartaruga. Parecia que alguém tinha saído dali minutos antes. Décadas não haviam passado ali. Tiago entrou atrás de mim. Ficou parado no centro do quarto, olhando em volta. Que estranho. O resto do hotel é um lixo. E esse quarto parece que foi preservado. Alguém veio aqui, limpou e arrumou. Aproximei-me da janela. O vidro estava limpo, sem poeira, sem marcas de chuva. Olhei para fora, para o quintal abandonado, com mato alto, e uma antiga área de lazer tomada pelo tempo. Quando me virei, Tiago estava imóvel, olhando fixamente para a poltrona de vime. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele demorou a responder. Uns 5 segundos de silêncio absoluto. Depois disse com a voz estranha, como se estivesse em transe: "Tem alguém sentado na poltrona." Olhei para a poltrona, vazia. A manta ainda dobrada sobre o braço. Nada. Ele insistiu. Uma mulher. Vestido claro. Cabelo comprido escuro. Ela estava olhando para mim, com os olhos bem abertos. Quando você virou, ela sumiu. O fotógrafo, que estava no corredor, entrou nesse momento. Não viu nada, mas quando apontou o termômetro que usava para calibrar a câmera, notou algo, 16 graus dentro do quarto. O corredor, a menos de 2 metros de distância, marcava 24 graus. Uma diferença de 8 graus em poucos passos. Decidimos continuar a vistoria pelo resto do hotel, mas algo naquele quarto me incomodava profundamente. Não era apenas o que Tiago disse ter visto. Era a sensação de que não estávamos sozinhos ali. Terminamos o trabalho por volta das 16 horas. Tiago e o fotógrafo foram embora. Eu disse que precisava voltar ao quarto 7 para tirar mais algumas medidas. Mentira. Eu queria entender o que estava acontecendo ali. Voltei sozinho, com uma câmera termográfica que pedi emprestada a um colega. Cheguei ao hotel por volta das 19 horas, já escuro. Entrei com uma lanterna potente e a câmera. Subi as escadas lentamente, ouvindo meus próprios passos ecoando no silêncio. O corredor do segundo andar estava mais escuro que antes. A lanterna cortava a escuridão, mas as sombras pareciam se mover, dançar nas paredes. Cheguei em frente ao quarto 7. A porta estava novamente entreaberta, exatamente no mesmo ângulo de horas antes. Empurrei. Entrei. Apontei a câmera termográfica para a poltrona. No visor, uma forma humana estava sentada ali. Nitidamente, uma mulher, com as mãos no colo, a cabeça levemente inclinada para o lado. A imagem térmica mostrava seu corpo em tons de vermelho e laranja, como se estivesse viva, irradiando calor, mas o quarto estava gelado. Não pensei 2 vezes. Larguei tudo e corri. Desci as escadas aos tropeções, quase caí, bati a canela num degrau solto. Só respirei aliviado quando coloquei o pé na rua, debaixo da luz do poste, com o barulho dos carros passando. A história de Adelaide. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, vendo a imagem térmica da mulher na poltrona repetidas vezes na minha cabeça. Levantei, peguei o notebook e comecei a pesquisar sobre o Hotel Paraná. Encontrei um artigo de jornal digitalizado de 14 de setembro de 1985. Hóspede desaparece em hotel da cidade. A matéria contava que uma mulher de 47 anos, chamada Adelaide Mendes, professora primária, moradora de Londrina, hospedou-se no Hotel Paraná no dia 12 de setembro de 1985. Veio a Apucarana para visitar a irmã, que estava internada com pneumonia no hospital local. No dia 13 de setembro, Adelaide não apareceu para o café da manhã. A funcionária do hotel bateu na porta do quarto 7. Ninguém respondeu. Usaram a chave mestra. O quarto estava vazio.
Mas os pertences dela continuavam lá, roupas no armário, escova de cabelo na penteadeira, o livro que ela lia na noite anterior sobre a mesa de cabeceira. A cama estava desfeita, como se ela tivesse dormido ali e levantado para ir ao banheiro, mas nunca voltado. A polícia investigou e interrogou funcionários, hóspedes, a irmã no hospital. Nada. Adelaide simplesmente desapareceu. O caso foi arquivado como pessoa desaparecida. Mais um número nas estatísticas. Mais testemunhas. Dias depois, conversei com uma ex-funcionária do hotel, Dona Ivanir, hoje com 78 anos, morando em uma casa simples no bairro da Vila Operária. Ela trabalhava como camareira em 1985. Concordou em me receber, mas pediu que não gravasse a conversa. Disse que ainda tinha medo. Dona Ivanir me contou. Adelaide era uma moça boa, educada, conversava com a gente. Ficou no hotel uns dias, sempre sozinha. Eu arrumava o quarto dela todo dia. Ela deixava tudo em ordem, só a cama desfeita. Na noite que ela sumiu, eu lembro de ter ouvido um barulho. Era madrugada, umas 2 horas, um barulho estranho, como se alguém tivesse arrastando o móvel no andar de cima. Mas não tinha ninguém no segundo andar naquela noite, só ela. Perguntei se ela viu algo. Não vi. Mas no dia seguinte, quando a polícia veio, eu entrei no quarto para ajudar a vistoriar. A cama estava desfeita, igual sempre. Mas a poltrona de Vime, que ficava perto da janela, estava virada. Virada para a parede. Como se alguém tivesse sentado ali, de costas para o quarto, olhando para a parede. Eu mesma endireitei. Nunca mais esqueci. O que encontramos? Em 2021, a reforma do hotel finalmente começou. Eu não estava mais envolvido no projeto, mas um dos pedreiros, seu Zé, me ligou uma noite. Disse que precisava me mostrar algo. Voltei a Apucarana. A obra estava a todo vapor. O hotel já não tinha mais o ar fantasmagórico de antes. Era um canteiro de obras comum. Seu Zé me levou ao segundo andar, quarto 7. As paredes estavam parcialmente demolidas. A gente estava tirando o papel de parede, ele explicou. Quando chegou nessa parede aqui, atrás do papel, tinha uma abertura. Um buraco fechado com tijolo mais novo. Diferente do resto. Mostrou o local. Realmente, havia uma parede de tijolos aparentemente mais recentes, encaixada na parede original. Deram ordem pra gente abrir, seu Zé continuou. Tava no projeto. Quando tiramos os tijolos, vimos um espaço vazio. Um vão entre as paredes, com mais ou menos 1 metro de largura. Ele parou. Engoliu seco. Dentro tinha ossos. Humanos. Pequenos. De mulher. A polícia foi chamada. A perícia passou 2 dias no local. Confirmaram. Eram os restos de Adelaide Mendes. Ela estava ali, dentro da parede do próprio quarto, desde 1985. Como foi parar lá? Quem a colocou? Por quê? O caso foi reaberto, mas nunca solucionado. A hipótese mais aceita é que ela tenha sido assassinada e o corpo escondido ali durante a noite, aproveitando que o hotel estava vazio. Mas o que ninguém consegue explicar é uma coisa. Se o corpo estava na parede desde 1985, quem era a figura que Tiago viu na poltrona em 2019? Quem era a forma térmica que minha câmera capturou na mesma poltrona? Quem Dona Ivanir viu sentada de costas para o quarto? Adelaide foi enterrada em Londrina em 2021, 36 anos depois de sua morte. O corpo passou por exumação, testes de DNA e finalmente foi entregue à família. A irmã dela, que sobreviveu à pneumonia em 1985, já havia falecido em 2008. Não havia mais ninguém para fazer perguntas. O hotel foi completamente reformado. Hoje é uma pousada charmosa, com quartos decorados, café da manhã colonial, piscina e estacionamento. O quarto 7 foi desativado. Virou um depósito de roupas de cama e produtos de limpeza. Ninguém dorme lá. Mas funcionários da pousada contam histórias. Dizem que, em noites de lua cheia, a maçaneta do quarto 7 range. Não uma, nem duas. Range a noite inteira. Quando abrem a porta para verificar, encontram a poltrona de Vime, a única mobília que sobrou do quarto antigo, virada para a janela, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Dizem que Adelaide ainda espera, não por justiça, por respostas, por alguém que possa explicar o que aconteceu naquela noite de 1985. Eu nunca mais voltei ao Hotel Paraná, mas toda vez que passo por Apucarana, dou a volta, pego um desvio, evito passar em frente. E quando fecho os olhos à noite,
Ainda vejo a imagem térmica da mulher sentada na poltrona, com as mãos no colo, esperando. Esperando que alguém finalmente a veja.